Olá, tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar sobre raiz quadrada, que é um conceito bem lá no comecinho que a gente estuda, né, no oitavo ano, sobre as raízes, para daí dar continuidade lá no nono ano esse tipo de conceito. Então, preciso que compreenda bastante agora para lá na frente entender bem, tá? Porque isso é bem importante esse tipo de conteúdo. Pergunta: a raiz quadrada. Se eu pensar só na quadrada, ou seja, no quadrado, isso aqui, essa palavra vem do quê? Do quadrado. O que é um quadrado? O quadrado não é todos os lados iguais? Então, se aqui mede 3, aqui também mede 3. Esse lado mede 3 e aqui também mede 3. Aí você me pergunta, tá, mas o que é uma raiz quadrada? A raiz quadrada, a gente pode representar ela desta forma ou desta forma. Observe que aqui eu tenho esse 2 aqui e aqui eu não tenho. O que significa ser esse 2? Esse 2 a gente chama de índice, tá? É o nosso índice da raiz, é ele que determina para nós se ela é uma quadrada, se ela é cúbica, se ela é quarta, a quinta, a sexta, enfim. É esse índice que determina. A raiz quadrada, ela pode estar representada dessas duas formas. A forma mais comum de se aparecer é esta forma aqui, ó, quando ela não aparece o índice. Então, isso aqui dificilmente aparece, tá bom? Então, primeiras coisas que vocês têm que identificar. Aí, a pergunta é, como você faz para calcular? Se a gente está falando de raiz quadrada que vem do quadrado, então eu tenho que pensar em dois números iguais. Tá, tia, mas como que eu vou pensar? Primeira coisa, pensa na tabuada. Aí, ó, vou até mostrar aqui. Observe, aqui tá a tabuada do 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui atrás eu tenho do 8, 9 e 10, tá? Mas o que eu tenho que pensar? Se é raiz quadrada, eu tenho que pensar em o quê? Lados iguais, ou seja, números iguais. Observe que aqui tá pintadinho, todos esses números iguais. O que significa isso? Esses números pintados são dois números iguais, que multiplicados dão um resultado, correto? Então, o que significa? Significa que eu vou ver isso aqui que tá aqui dentro é o número 4, ou seja, é o resultado de um número que está na minha tabuada. Aí você vai procurar lá nos resultados, né? Aonde está o resultado 4, que tenha dois números iguais, ou seja, no 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, significa que a raiz quadrada do 4 vai ser quanto? Vai ser 2. Por quê? Ó, por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Fácil? Observe também, ó, todos esses números que estão pintados aqui, a gente chama eles de quadrados perfeitos. Por que quadrados perfeitos? Porque toda vez que eu multiplicar 4 vezes 4 vai dar 16, 5 vezes 5, 25. O que significa quadrado perfeito? Significa que se o lado do meu quadrado tiver 5, o outro lado vai dar 5. E a multiplicação entre eles é 25. É isso que significa. Então, é bem tranquilo se você tem a tabuada. Mas se você não tiver a tabuada, a gente pode fazer a decomposição. O que significa decompor? Significa que eu vou pegar o número que está aqui dentro, tá? Da raiz. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o 4, correto? Vou passar esse traço aqui. Esse traço aqui a gente chama do traço da divisão. Então, o que eu vou fazer? Aí, desse lado, eu vou pôr números que eu consiga dividir o 4. Só que os números que vão vir aqui desse lado, a gente chama de números primos. Isso aqui é fazer a decomposição em fatores primos. Mas o que é um número primo? Lembrando que o número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, significa assim, o menor número primo que a gente tem é o 2 e é o único número par. Por quê? O 2. O 2 eu posso dividir pelo 2, que vai dar 1, e posso 2 dividido por 1, que dá 2 dividido por 1 dá quanto aí? 2 dividido por 1 dá 2, certo? Então, é isso que você vai fazer. Você vai fazer, isso aqui significa ser número primo, que ele só pode ter dois números divisíveis. O 3. O 3, ele é dividido por quem? O 3 é dividido por 3, que dá 1, e o 3 é dividido por 1, perdão. 3 é dividido por 1, que dá 3, certo? O 4, será que o 4 é número primo?
Tá, pensa comigo. O 4. O 4 tá em qual tabuada? O 4 não tá na tabuada do 2? Ó, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 não dá 2? O 4 dá para dividir por 4, que dá 1. E o 4 dá para dividir por mais quem? Por 1. 4 dividido por 1 não dá 4? Então, o 4 já não é número primo, porque ele passa dos critérios. Por quê? O que significa os critérios? Que ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, pelo próprio número. Então, por isso que o 4 não é primo. O próximo número primo que seria é o 5. 5 dá para dividir por 1 e 5 dá para dividir por 5. Eu não posso dividir o 5 por outro número. O 6 também não entra, porque o 6 vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o 4, tá? O 7 entra, 8 não entra, o 9 não, 10 não, o 11 vem aqui, o 12 também não, porque o 12 tá em várias tabuadas. O 13, certo? E assim por diante. Então, agora eu vou ter que ver aqui, ó, dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Que número que dá para dividir por 4? Ah, o 4 é um número par, então eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, certo? O 2 dá para dividir somente por quem? Pelo 2 ou pelo 1. Só que nesse caso a gente vai dividir por 2. Porque aqui eu tenho que chegar no resultado 1. 2 dividido por 2 dá 1. Olha, que legal, tia. Agora, a pergunta é, isso aqui era uma raiz quadrada, correto? Se é a raiz quadrada, eu vou juntar os termos de 2 em 2. O que significa juntar? Ó, eu vou juntar esses dois porque eles são iguais. E quando eu junto, esses dois, quando eu junto, vai ficar fora da raiz. Ou seja, eu vou repetir apenas um número dele, tá? Vamos fazer mais um exemplo? Sim, vamos fazer mais um exemplo. Agora, observe, eu tenho a raiz quadrada de 16. Se você não tiver a tabuada, o que a gente vai fazer? Vai decompor esse número. Então, eu vou escrever aqui o 16 e vou passar o traço lá da divisão. Lembre-se que os números que vêm aqui são os números primos. E quem são os números primos mesmo? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante, tá? Observe, o 16 é um número par. Se ele é um número par, eu posso dividir por quanto? Por 2. Então, 16 dividido por 2, se você não lembra, faça a tabuada rapidinho do lado ali. Daí é bem tranquilinho, faça a tabuada do 2, porque a gente sempre vai fazer do número que a gente está dividindo. 16 dividido por 2 vai dar 8, se você olhar na tabuada. O 8 é um número par, eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. O 4 dá para dividir por quem? Por 2, porque o 4 continua sendo par. 4 dividido por 2 dá 2. E o 2 eu posso dividir somente pelo 2, que isso vai dar resultado 1. Isso mesmo. Observe, a raiz é o quadrado. Se a raiz é o quadrado, eu vou juntar os termos de 2 em 2. Então, se eu vou juntar de 2 em 2, eu só posso juntar termos semelhantes, ou seja, termos iguais. Vou juntar esse 2 com esse 2, vai ficar um número fora da raiz. Agora, eu vou juntar esse 2 com esse 2. Por quê? Eles estão de 2 em 2, porque a raiz é quadrado. Se eu juntei esses dois, vai ficar um fora da raiz. Agora, olha bem aqui, presta atenção, se liga. Esses dois números que ficaram fora da raiz, eu multiplico. E o resultado desta multiplicação é o resultado da minha raiz lá. 2 vezes 2 é 4. Ou seja, a raiz quadrada de 16 é 4. Se você pegar a tabuada lá, tiver a tabuada em mãos, olha lá. 4 vezes 4 não é 16? Então, dois números iguais que multiplicados resulta no 16. Tá aqui a nossa resposta. Agora, observe aqui, eu tenho a raiz quadrada de 25. Ah, e o que eu vou fazer? Se você não tem a tabuada em mãos, a gente faz a
decomposição. Observe, lembre-se que é os números primos, ó, os números primos estão aqui, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Só que o 25, ele tá na tabuada de quem? Do 5. Ele não tá na tabuada do 3 e nem na do 2. Então, por isso que eu vou pôr a divisão por 5. 25 dividido por 5. Se você fizer a divisão ou tiver a tabuada em mãos, fica fácil. 25 dividido por 5 dá 5. O 5 dá para dividir somente pelo 5, que isso vai resultar em 1. A raiz está o quê? Raiz quadrada. Se a raiz é ao quadrado, eu vou juntar dois termos iguais, dois termos semelhantes. Juntei os dois, vai ficar um fora da raiz. Ou seja, a raiz quadrada de 25 nada mais é do que ser 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Belezinha? Então, acredito que isso tenha ficado bem claro para você e bem resumidinho essa questão da raiz quadrada, tá bom? Beijo, até o próximo!